Então nós vamos continuar lendo o capítulo 3 do livro de Atos. No domingo passado nós conversamos um pouco sobre a cura desse homem deficiente na porta do templo, e hoje nós vamos dar continuidade fazendo a leitura do capítulo 3, versos 11 em diante. Nós vamos ler os versos 11 até o versículo 26. O versos 11 do capítulo 3 de Atos diz: Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fritais os olhos em nós, como se pelo menos nosso próprio poder ou piedade tivesse feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilato negastes, quando este havia resolvido soltar. Vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida. Posso continuar? Pode continuar. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Foi o nome de Jesus que curou este homem, e vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele, é que produziu esta cura perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, Voltando-se para ele, a fim de que ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhe novamente Jesus, o Cristo de vocês. A qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo que vos disser. todo aquele que não ouvir o seu ensinamento será completamente destruído. Samuel e os outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Deus ressuscitou seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de nós da vossa maldade. Nós vamos pensar um pouquinho sobre o versos 22. No versos 22, nós temos uma citação. Pedro faz uma citação. Ele diz: Moisés, por exemplo, disse há muito tempo: o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Prestem atenção com cuidado em tudo quanto ele disser a vocês. Nós vamos usar essa expressão como aquela que vai nortear a nossa maneira de pensar nessa reflexão. Quando eu estava olhando esse texto, eu estava lembrando de duas coisas que é muito comum hoje, que se fala muito.
Primeira coisa, se fala de derivação, segundo, de referência. Toda vez que a gente produz um trabalho técnico, um trabalho científico, as pessoas estão preocupadas, principalmente aqueles que gostam de tomar conhecimento da fonte, buscar as referências, querem saber das referências. E nesse texto que lemos, Pedro então cita as referências, ele explica quem foi o autor daquele milagre, e ele diz, tentando explicar, fazendo uma descrição de quem seria o autor do milagre, ele vai lá em Moisés e faz uma citação. E essa citação que ele faz de Moisés, que Moisés faz sobre Jesus, ela é muito interessante, porque ele diz: prestem atenção com cuidado em tudo quanto ele disser a vocês. E por que essa citação ela é importante? Porque ela tem uma relação com os dias de hoje. Parece que não se interpreta mais nem a Bíblia, nem a realidade à luz das palavras de Jesus. Existe uma carência disso, né? Quando uma pessoa realiza um milagre, por exemplo, como é o caso aqui de Pedro e João, Pedro estava tentando explicar àquela multidão que aquele fenômeno, aquele milagre tinha uma razão, tinha um autor que não era ele. Então ele cita a referência, ele diz: a fonte é essa. E é exatamente isso que ele faz quando aponta Jesus como autor do milagre. E mais, ele diz: não só eu que estou falando sobre o autor do milagre, mas Moisés também falou sobre o autor do milagre. Ou seja, ele pega um texto antigo e faz uma citação do texto antigo que se refere a Jesus, reafirmando que o autor daquele milagre não era ele, mas Jesus Cristo, de quem Moisés já havia falado. Então, nós temos essa carência hoje de interpretarmos os fenômenos da realidade à luz das palavras de Jesus, e essa dificuldade de irmos atrás das referências. Esta era uma preocupação de Pedro, e é o que nós encontramos aqui no capítulo 3. Por que é tão importante ir atrás da referência? O que seria um plágio? Inclusive existe um programa de computador que os professores utilizam para saber se os textos que os alunos escrevem são originais ou não. Eles utilizam o plágio. E para que serve o plágio? Exatamente. Para descobrir se aquela informação que os alunos estão passando, elas são informações produto do seu conhecimento, ou é a cópia de um colega, a cópia de um professor, ou a cópia de alguém que escreveu no passado. Esta é a função do plágio. Por isso é que os professores, de um modo geral, estão sempre preocupados, exigindo dos seus alunos que coloquem a referência, que apresentem a fonte. Tem muita gente que não quer citar a fonte, e por essa razão se apresentam como a causa última dos milagres. Não são os homens que realizam milagres, foi o que Pedro disse. Quem realiza milagre é Deus. Quem realiza milagre é Jesus Cristo. E é por essa razão que Pedro utiliza essa citação de Moisés, solicitando aos seus ouvintes que prestassem atenção
sobre tudo aquilo que Jesus havia dito. Há hoje, de certa forma, uma despreocupação, um esquecimento, uma ausência de exigência dos religiosos, de um modo geral, em irem atrás da fonte. E por essa razão é que acabam sendo enganados, atribuindo às pessoas a causa de determinados fenômenos. Vou citar alguns exemplos. Estive pastoreando uma igreja no passado em que os irmãos reunidos contribuíram para a construção daquele santuário. E um certo dia alguém se aproximou de mim e disse que eu havia feito aquele santuário. Ele estava equivocado, não era eu que tinha feito o santuário. Quem fez o santuário foram os irmãos com o dinheiro deles. E por essa razão, aquele santuário pertencia àquela comunidade religiosa e não a mim. Esses equívocos de pensamento, essa forma de pensar de natureza equivocada é muito comum nos seres humanos. Por essa razão é que há uma necessidade de ir atrás da fonte. Então, Pedro diz, é preciso prestar atenção em todas as coisas que ele falou, que ele citou, que ele ensinou. Nós temos uma série de outras coisas que foram ditas a respeito de Jesus. Nós estamos lendo aqui somente uma referência a respeito de Jesus, que Pedro cita Moisés. Mas no Evangelho de Lucas, eu quero convidar vocês a essa outra referência acerca de Jesus. Nós temos aqui as primeiras citações sobre Jesus, as primeiras coisas que falaram sobre ele. E no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, do versículo 25 em diante, nós temos a descrição de um homem que teve o privilégio de segurar Jesus pequeno e que fez algumas referências sobre ele. Lembrem-se que Pedro está dizendo àquela comunidade de pessoas que conheciam aquele homem aleijado que havia sido curado, de que o motivo da cura daquele homem não era ele nem João. Quem havia curado aquele homem fora Jesus. Então ele faz a citação. E nós temos aqui um outro homem que faz uma série de observações acerca de Jesus, que é muito interessante da gente conhecer. O versos 25 diz: naquele dia, um homem chamado Simão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era ele um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando o Consolador, a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá, tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, e ele começa então a falar algumas coisas com Deus, se referindo a Jesus. Ele diz: ó soberano, agora já pode despedir o teu servo em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações, e será glorioso, e será a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abraçou e disse a Maria, mãe de Jesus: essa criança será rejeitada por muitos em Israel, e isto
para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados, e a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. Eu destaquei aqui deste texto, desta citação de Simeão, quando ele fala acerca de Jesus Cristo, pelo menos 3 coisas que é importante de destacar acerca da natureza e da pessoa de Jesus. Porque a gente escuta muita gente falando sobre Jesus nos dias de hoje. Pessoas não só falam sobre Jesus, como representam Jesus. As escolas de samba, por exemplo, fazem um esforço muito grande em fazer uma representação de Jesus. O teatro se apropriou desta figura e, de um modo geral, através das cenas, tenta demonstrar quem era Jesus. Mas será se aquilo que nós observamos hoje, neste período nosso, sobre Jesus, é de fato semelhante àquilo que a Escritura descreve sobre ele? Por exemplo, será se Jesus era de fato um homem festivo? Aqui nós encontramos Simeão dizendo que não, que Jesus não era um homem festivo. Isso não significa que Jesus era um homem triste, profundamente triste, cheio de melancolia, mal-humorado. Não. Mas ele diz aqui no texto, no verso 34, no versos 35, e a tristeza como a espada atravessará a sua alma. Isso significa que Jesus não era um homem festivo, mas era um homem que carregava sobre os seus ombros a inconsequência, as contradições, os defeitos e as dificuldades da nossa humanidade. E por essa razão, por carregar sobre seus ombros tudo aquilo que caracterizava como deficiência nossa, não podemos atribuir a Jesus como um homem festivo. Ele não era festivo. Ele não era um homem que fazia do humor a sua carta de apresentação. Ele era um homem sóbrio, mas era um homem em que, segundo aquilo que Simeão descreve, era um homem em que a tristeza, como uma espada, atravessava a sua alma. Então, essa é a primeira característica que a gente pode descrever, digamos assim, da própria personalidade de Jesus. Ele não era um homem carregado de melancolia e de um mau humor profundo, mas era alguém muito comprometido com a dor que assolava a espécie humana naquela época, como também nos dias de hoje. Por isso é que Simeão diz que a tristeza, como uma espada, atravessava a sua alma. A segunda coisa que nós encontramos aqui nas informações de Simeão é que Jesus seria um homem rejeitado pelos seus. E só quem já sofreu a dor da rejeição sabe o que isto significa. Ele diz para a mãe de Jesus: esta criança será rejeitada por muitos em Israel. Então, só aqueles que já experienciaram, passaram pela experiência da rejeição, sabem muito bem o que de fato isto significa. Jesus não era um homem popular, não era um popstar, não era um homem que era aceito em todos os lugares de Israel.
se Jesus fosse um homem aceito em todos os lugares em Israel, Nicodemos não teria procurado à noite. Esta é a segunda informação que temos sobre Jesus. Pastor, nós só temos informações tristes sobre Jesus? Não, não temos só informações tristes sobre Jesus. A terceira informação que temos sobre Jesus está no versos 32, em que Simeão diz que ele é a luz que trará iluminação espiritual a todas as nações. E esta é a parte que de certa forma produz contentamento no meu coração. Nenhum outro religioso na face da terra trouxe tanta luz espiritual para iluminar o coração dos homens como Jesus trouxe. Posso dizer com muita clareza que Jesus foi aquele que rompeu, quebrou a porta do preconceito em relação às mulheres. Foi ele que iniciou todo um processo de abertura e aceitação em relação às mulheres. Foi Jesus quem deu lugar, deu espaço para que os pobres e os humildes de coração pudessem ser ouvidos. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvida, de que este Jesus Cristo, a quem Simeão se refere, verdadeiramente trouxe iluminação espiritual a todas as nações. Hoje nós estamos vislumbrando um Brasil comprometido com o Evangelho em todos os lugares. Pessoas estão buscando a Deus, assumindo um compromisso novo com Deus e, consequente com isto, iluminando os seus corações e produzindo, através do nome de Jesus, novos caminhos, novas vidas. Então, é importante que busquemos as referências sobre Jesus para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Então, Pedro faz exatamente isto. Ele faz esta apresentação diante da admiração dos homens ao vislumbrar aquele aleijado sadio, aquele deficiente sadio, e ele atribui a Jesus Cristo a fonte da cura daquele homem. E ele diz mais: Moisés há muito tempo havia falado que todos nós deveríamos prestar atenção com cuidado em tudo quanto Jesus Cristo pudesse falar. Que continuemos com os nossos ouvidos e corações voltados às palavras de Jesus também nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe.